Olá pessoal, eu sou o professor Washington, professor de Língua Portuguesa e Literatura, e hoje estamos aqui com aula de literatura muito importante, que é uma escola que aparece muito nos vestibulares, porque ela é tão importante e também muito extensa, que é o romantismo. É claro que o romantismo é tão extenso que é dividido em poesia e prosa, e hoje nós vamos começar estudando a poesia que começou na Europa, e vamos aqui apresentar os países. Na verdade são três correntes, a Alemanha, a Inglaterra e a França. E é claro, vamos começar com a Alemanha. Aproximadamente em 1774, a Alemanha está vivenciando um elemento, um momento chamado Sturm und Drang, quer dizer, tempestade e ímpeto. O que estava acontecendo? Um autor alemão chamado Goethe, você está vendo Goethe, mas a pronúncia é Goethe, né? Um alemão assim, Goethe. O Goethe, ele lançou um livro chamado Sofrimento do Jovem Werther. Você sabia que com esse livro ele bombou tanto, que os jovens naquela época começaram a cometer suicídio, gente. Agora, por quê? Porque o jovem Werther, na verdade, foi um rapaz na história, que ele era apaixonado por uma garota chamada Charlotte, e ela não correspondeu, depois casou com outro rapaz e levou o jovem ao suicídio. E é claro, naquela época, os jovens estavam passando por esse momento, começaram a ler o livro, e aí esse livro, dizem, né, que alguns jovens cometeram suicídio porque leram o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. E aí, nesse caso, a Alemanha então ficou vista aí com um momento de melancolismo também, devido a essa ação. As pessoas dizem que quando os jovens estavam ali pendurados, enforcados, no bolso dele estava o livreto O Sofrimento do Jovem Werther. Tá? E aí, partindo desse pressuposto que na Alemanha começa esse momento melancólico do romantismo, ao mesmo tempo também Goethe vai lançar um livro que vai falar do nacionalismo alemão. Afinal de contas, a Alemanha ela é o símbolo do nacionalismo e do patriotismo. E logo essa ideia do melancólico e do nacionalismo vai passar também para o romantismo, inclusive aqui no Brasil. Seguindo a Alemanha, nós temos o outro país, a Inglaterra. A Inglaterra, você sabe que alguns autores são muito importantes. Mary Shelley vai lançar um livro aí, né, com a parceria do Lord Byron, Frankenstein. Esse livro aí arrebentou, por quê? Porque a Mary Shelley ganhou no concurso e ela provou por A mais B que a morte não é o fim. É possível vencer a morte por meio desse livro que ela lança, que bombou naquela época. Afinal de contas também, esse livro ela ganhou um concurso, certo? Com a ajuda do seu amigo Lord Byron. E aí, a partir daí, a Inglaterra vai simbolizar o lado grotesco. Não sei se você já ouviu um rock inglês, mas justamente é bem diferente que o rock americano, porque apresenta uma temática mais melancólica, uma temática mais depressiva, uma Lana Del Rey da vida, tá? Pois bem, e aí nós temos esse lado grotesco, e junto com a Mary Shelley tem o seu amigo Lord Byron. O Byron nasceu na Inglaterra, viveu muito tempo em Liverpool e depois foi para a Grécia. O Byron, gente, começou a amar cedo, era um rapaz lá na Grécia, o coração dele está lá na Grécia, é um rapaz, né? E é claro que naquela época a pederastia era algo muito ruim, e aí o Byron foi expulso de casa, mas a partir daí começou aos 16 anos a escrever peças, e o Byron deixou uma herança pra gente, né? Lembra lá o Dom Juan de Marco, lá, beleza, foi justamente o Byron que escreveu aí o Dom Juan. Lembra o Dom Juan? Pois então, o Byron escreveu aí, inclusive eu tenho um filme aí com Marlon Brando, né? Enfim, e aí, esse momento da melancolia e do grotesco, e podemos dizer assim, da tristeza, da fossa, do spleen, do Shalonau, está dentro da Inglaterra. Seguindo aí a Inglaterra, nós temos a França. A França tem um grande pai da poesia social, da literatura social, que é o Victor Hugo. Victor Hugo lançou um livro chamado Os Miseráveis, onde numa coleção ele vai destruir, gente, ele vai falar mal de uma Paris que era vista, né, como uma cidade muito pomposa, mas ele vai destruir, mostrar uma Paris que as pessoas não conheciam. Victor Hugo foi preso por ter lançado esse livro, porque é claro que todo mundo via na própria Paris um exemplo de sociedade, um exemplo de cidade, mas aí veio o nosso amigo aí e acabou desmistificando essa Paris aí que todo mundo via com o livro Os Miseráveis. E a partir daí o Victor Hugo vai lançar a literatura social, que é uma literatura diferente, não é uma literatura de entretenimento exatamente, mas uma literatura de denúncia. E essa denúncia aqui no Brasil foi recebida também pelo autor baiano, na verdade, Castro Alves. Beleza? Pois bem, e aí, seguindo nesse momento, a partir da Europa, chegamos aqui no Brasil. O Brasil, gente, não tinha literatura própria. Apesar de ter vivenciado o quinhentismo, ter vivenciado o barroco e o arcadismo, ainda tinha muita herança da Europa. Mas agora o Brasil vai receber uma literatura onde ele vai acoplar
o contexto europeu com as coisas que nós temos aqui. E naquela época, o que nós tínhamos aqui, gente? O indígena. Então, o indígena seria o ícone da literatura brasileira, porque o europeu, ele tinha ali a valentia, a bravura, e essa valentia e essa bravura vai ser passado para o indígena. E é por isso que nesse contexto, então, nós temos primeiramente a chegada da família real. Você sabe que a família real não foi chegada, né? Eles fugiram para cá, baseado aí no bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, e Dom João pegou o beco e veio parar aqui no Brasil em 1808, chegando aí no Rio de Janeiro, né? Colocando mais escola no bairro de Botafogo, asfaltando tudo ali, e o Brasil começa a ter cultura, até porque também o Dom João, quando veio para o Brasil, na sua fuga, ele trouxe vários livros. E aí ele fundou aqui a primeira biblioteca. Beleza, já começa o Brasil a entrar na cultura. Pois bem, mas aí naquela época também poucas pessoas liam, e quem lia eram os burgueses, o pessoal da nobreza. Pois bem, é claro que depois o Brasil começa também a ter seu processo de independência. Agora a independência política foi muito importante, mas o principal mesmo, gente, foi a independência cultural, né? Porque não bastava ser uma independência política, mas também o Brasil precisava ter a sua cultura, o Brasil precisava ter algo bem iconizado dele, fugir um pouco da questão do europeu e ter uma literatura própria. Então podemos dizer, com todas as letras, que a primeira escola literária propriamente dita brasileira é o romantismo. Vamos esquecer um pouco aí do quentismo, do barroco e do arcadismo, vamos entrar agora na escola brasileira, que é o romantismo. E aí, com esse contexto, então, o Brasil começa a ser, podemos dizer, entrar na cultura. E aí o romantismo, como eu falei no início, está dividido em poesia e prosa. E hoje nós vamos trabalhar a poesia romântica e suas gerações. Sabemos que essa poesia romântica está dividida em 3 gerações, certo? E a primeira geração ela é conhecida como nacionalista e indianista. Começa aí em 1836 e vai até 1853. Gente, então, resumindo, quando foi que o romantismo teve seu início no Brasil? Em 1836. Está dividida a poesia em 3 gerações. E a primeira geração, é claro, né, que é nacionalista e indianista, porque ela vai apresentar esse Brasilzão na sua paisagem, na sua fauna, na sua flora, e também, ao mesmo tempo, vai elogiar o nosso herói, que é o indígena. O indígena aqui vai receber toda aquela bravura, todo aquele ato pomposo do europeu e vai passar para o indígena. O indígena, então, vai receber toda aquela personalité do europeu. E aí, nós temos, então, como primeiro momento, a valorização do Brasil. Então, a primeira geração nacionalista da poesia vai valorizar o Brasil. É a prova que nós temos que uma poesia famosa, Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. É justamente provando que o Brasil aí ele tinha o seu paisagismo, e aí, quando o Gonçalves Dias fez essa poesia lá em Coimbra, ele estava imaginando esse Brasil com a sua flora e com a sua fauna e a sua riqueza. E aí nós temos também o indianismo, que foi colocado pelo próprio Gonçalves Dias, por exemplo, o Juca Pirama, os Timbiras, que vai exaltar esse indígena que foi uma resistência para o europeu. Não é à toa que depois o europeu deixou de escravizar o indígena e passou a trazer os africanos para cá devido à resistência do povo indígena. E aí nós temos também a religiosidade, que é justamente a valorização do cristianismo, que era muita coisa ainda da Europa. Pois bem, mas Washington, quem são assim, os autores principais da primeira geração? É claro que nós temos o Gonçalves de Magalhães, e ele foi o cara que iniciou o romantismo na poesia do Brasil, e a sua obra inicial foi essa, Suspiros Poéticos e Saudades. Só um detalhe importante, essa obra foi publicada a primeira vez na França. Esse cara aqui, gente, tinha muito dinheiro, viajava muito, viajava pela Alemanha, pela Itália, por Portugal, e onde ele parava, ele escrevia. E aí, ele estava lá na França quando ele escreveu esse livro, Suspiros Poéticos e Saudades. Apesar de ter sido publicado na língua francesa, depois traduzido para a língua portuguesa, podemos dizer e declarar que, de acordo com os literatos, essa foi a primeira obra do romantismo no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades. Mas eu acho que tem esse livro de tão interessante. Justamente o elogio ao paisagismo brasileiro, o elogio também aqui ao indígena. Então isso prova que tem tudo a ver com a temática da primeira geração. Aí nós temos também o Noto Gonçalves, gente, só que apesar do Gonçalves de Magalhães ter iniciado o romantismo no Brasil, ele não é o mais importante, certo? O mais importante mesmo dessa primeira geração
é o Gonçalves Dias, o maranhense Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, a gente viajou, ele estava muito adoentado, viajou lá para Coimbra, tentar ali a sua recuperação. Infelizmente, ao voltar para o Brasil, acabou morrendo afogado. Mas, antes de morrer, publicou ali a sua poesia épica, Juca Pirama, muito conhecida também, apesar de, na hora do naufrágio, a obra se perdeu, o meio dela se perdeu, mas pegamos o início e o fim, deu para entender a temática. E também ele vai lançar a sua lírica, que é o Canção do Exílio, que é aquela poesia muito famosa da literatura brasileira, literatura romântica. Agora, uma coisa interessante, gente, tanto Gonçalves de Magalhães quanto Gonçalves Dias, eles vão aqui apresentar o indígena como ícone da literatura brasileira e provando também que o Brasil ele tem as suas vantagens dentro desse paisagismo com a sua flora e fauna. Aí a gente já percebe que o Brasil começa a se encaixar na literatura, valorizando aqui a nação. Isso é muito importante para a literatura, deixando um pouco a questão da Europa de lado, e agora vamos aqui lidar com a nossa literatura, com o nosso ambiente aqui, que é isso que é interessante para nós. Beleza? Pois bem, e aí, depois desse grupo aqui, famosíssimo, os Gonçalves, que a gente chama, né? Vamos agora para a segunda geração, que é bem diferente da primeira, daquele nacionalismo e indianismo. Vamos entrar agora na segunda geração, que é conhecida como ultrarromântica, aquele pessoal da deprê, aquele pessoal do sofrimento gostoso. E aí nós temos aqui o mal do século. Agora, por que mal do século? Porque naquela época os meninos começavam a fumar bem cedo, gente. E logo o tabagismo, a busca do álcool era uma forma de eles aí tentarem encontrar ou tentarem ter uma relação melhor com o seu sofrimento, com a sua vida de força. E eu quero chamar agora o professor Mário aqui, que vai tentar se interagir com a gente agora um pouco desse momento em que os jovens procuravam no álcool e no tabagismo uma espécie de refúgio. Professor Mário! E aí, meu amigo? Vamos lá! Beleza! Grande Washington aqui, esse momento é importante pelo seguinte, Washington, você tem como fazer uma poesia romântica se você não sofreu por amor? Não tem como, eu tenho que sofrer, eu tenho que sentir esse sofrimento, eu tenho que estar realmente ultra romântico para poder eu fazer essa poesia, meu amigo. Então, olha que ligação legal, o que tem a ver a biologia com o romantismo? Muito simples, vamos lá, pai bola rapidinho. Uma doença chamada tuberculose é causada por bactérias, mas pense numa bactéria fuleirinha. Uma bactéria que qualquer um dava um tapa na cara dela. Porém, ela espera você estar o quê? Depressivo. Olha aí, olha aí, olha. Olha só. Depressão, meu amigo. Olha aqui, ó. Aí, melancolia. O que acontece? Na poesia romântica, você tinha que sofrer por amor. Então, aprenda. A tuberculose, ela aproveita o seu momento de queda de imunidade para se instalar. Eu acho que o Washington falou que a galera começava a fumar cedo. Sim, fumava cedo, logo aquela substância, né, cancerígena. Ia, né? te deprimindo. Ia deprimindo o sistema imunológico. Então, olha, fumo, vai, bebida. Eles eram boêmios? Passavam a noite nas tavernas? Passavam a noite bebendo, fumando, que era uma forma de refúgio para eles. Era uma espécie de evasão deles, uma evasão da realidade deles. Aí eles, com essa tristeza, eles tinham inspiração para fazer as coisas. Exatamente. Então, olha só, aprende essa aí que a gente vai ter uma aula de sistema imune, hein? O que você precisa fazer, o que não deveria fazer, para detonar o teu sistema imune? Vai, tabagismo, vai, álcool, vai, noites mal dormidas e aí vem a deprê. Tudo isso joga o teu sistema imune lá embaixo e quem se aproveitava? A tuberculose. A tuberculose aproveitava o povo aí nessa tristeza, nesse estado emocional, começava a escrever, mas ao mesmo tempo, à medida que eles escreviam, eles iam sofrendo. E ali já tinham um destino cruel, que infelizmente o caminho aqui da morte. Porra, que aula top, mestre. Eu passei por ali e você falando, diga nós. Então, dando continuidade depois dessa linda participação do professor Mário conosco aqui, vamos então voltar aos nossos autores da segunda geração romântica. Queremos aqui apresentar para você aquele que é o grande mestre desse movimento da segunda geração, que é Álvares de Azevedo. Gente, o Álvares, certamente, ele é o ícone dessa segunda geração. Álvares ali, felizmente, morreu muito cedo, mas deixou a sua contribuição, morreu aí aos 21 anos de idade, e aí lançou um livro de poesias, Lira dos 20 anos, que é um livro que tem 3 divisões, e numa das principais temáticas desse livro é justamente essa temática da morte, da melancolia, esse momento também que eu chamo do satanismo, que é uma característica de Álvares. Ele herda aí toda essa temática lá do inglês Lord Byron, o momento byroniano dele. E ele lança também, além do livro de poesia Lira dos 20 anos, ele lança também uma peça chamada Macário.
O Álvares, gente, era muito pessimista, mas encontrava na morte ali uma espécie de refúgio. Então é muito comum nos vestibulares aparecer as poesias de Álvares relacionando ali a morte como sendo uma evasão da realidade, como se fosse uma libertação, certo? E ele vai enveredar o mesmo caminho do inglês Lord Byron, né? Lord Byron, e também de Alfred Musset. E aí a gente vai percebendo que além dali dos 20 anos aí, como sendo uma obra muito importante de Álvares, nós temos também um livro dele chamado Noite na Taverna, onde são contos macabros, certo? Tudo assim, bem a cara de Álvares de Azevedo. E aqui nessa obra ali dos 20 anos, ele vai dizer que a alma está dividida em duas partes. A área do bem, ele chama de Ariel, e a área do mal, ele chama de Caliban. Coisas de Álvares de Azevedo, bem místico, bem estranho, e por que não dizer ali bem escabroso e grotesco, que tem tudo a ver com as ideias da Inglaterra. Além de Álvares de Azevedo, nós temos também um outro autor chamado Fagundes Varela. Fagundes aí, ele lançou uma poesia muito triste chamada Cântico do Calvário. Essa poesia é uma poesia elegíaca. Por que, Washington? Porque ele fez em homenagem ao seu filho, que morreu muito cedo. Uma poesia muito triste, não é à toa que o nome da poesia é Cântico do Calvário, tá? O Cântico do Calvário, que já mostra essa ideia de Calvário aí, né? De coisas bem tristes mesmo. Além de Fagundes Varela, temos Junqueira Freire, que também lançou um livro chamado Inspiração do Claustro, que fala sobre a tristeza dele quando ele estava em um mosteiro. Ele era apaixonado por uma moça, como ele não foi correspondido, ele foi viver no mosteiro, achando que a religião poderia ofuscar o seu amor. Quando se está apaixonado, não tem jeito, parceiro, já era, e ele foi lá para o mosteiro para tentar esquecer a sua gata, mas não deu certo. Acabou ali escrevendo um livro muito triste chamado Inspirações aí do Claustro, tá? E aí nós temos também Casimiro de Abreu, que apesar de fazer parte da segunda geração aqui, da parte do pessoal sofredor, do pessoal triste, mas lançou uma poesia mais, podemos dizer ali, mais saudosista, relembrando da infância. Lembra lá do Meus 8 Anos, né? Um poema muito famoso dele ali. Oh, que saudade que tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Legal, né, gente? Ele vai relembrando de uma forma assim, muito melancólica e muito saudosista a sua infância no seu livro As Primaveras, que ele escreveu lá em Portugal, o nosso amigo Casimiro de Abreu. Beleza, então esse povo é um povo assim, bem triste, é a parte da literatura que eu acho muito triste, mas tem a sua contribuição como arte, como literatura, no movimento romântico. Pois bem, agora vamos adentrar na terceira geração, conhecido como a geração Condoreira. Eu gosto porque esse nome Condoreira vem da palavra condor, e condor é um pássaro que representa a liberdade, o voar, né? O voar representa a liberdade. E aí, porque o nome da poesia Condoreira é a poesia da libertação, é a poesia do engajamento, é a poesia da denúncia. Perceba, gente, como o romantismo é bem diferente, né, nessas gerações. A primeira geração, nacionalista indianista, a segunda já é morte, melancolia, egocentrismo, e a terceira já vai enveredar para outra coisa, que é uma poesia não apenas de entretenimento, mas uma poesia de denúncia. Claro que isso aí foi uma deixa, foi apresentado lá na França por Victor Hugo, e aqui o Brasil também não deixou de seguir, de enveredar por esse caminho da denúncia. Aí nós temos aqui o grande representante dessa poesia social, é o nosso autor famosíssimo aqui, Castro Alves, que ficou conhecido como poeta dos escravos. Lembra lá? Vozes da África, Navios Negreiros, foi justamente as obras famosas, poesias famosas de denúncia, né, de Castro Alves, e dizem que Castro Alves ia lá nas senzalas, visitava os navios para justamente conhecer em locos a situação do povo africano, do povo sofrido aí. E ele usou, então, a literatura para denunciar esse ato cruel, gente, o ato da escravidão. Note que Castro Alves foi a voz do escravo. A gente percebe claramente que ele dá voz ao escravo, principalmente no seu poema enorme chamado Vozes da África. Ele vai dar voz a esse escravo que clama a Deus, né? Clama ao Senhor pela libertação. E ele é o poeta
da liberdade. É o poeta condoreiro, por isso que essa época aí da terceira geração, que tem seu início aí em 1869 e foi até 1881, quando começa o realismo, é conhecido como a geração condoreira, ou também conhecida como a poesia hugoana, que tem a ver lá com o Victor Hugo. Beleza? Agora, um detalhe importante que você precisa saber é que o Castro Alves, apesar de ser conhecido como poeta dos escravos, ele também teve suas poesias eróticas, afinal de contas é romântico, né? O cara era apaixonado por uma atriz portuguesa, não foi correspondido, normal, né? Para o cara que sofre do romance, não foi correspondido, mas ele lançou um livro, uma obra muito importante, que não tem nada a ver com essa parte condoreira dele, a parte social dele é uma parte mais romântica, mais erotizada, que seria a obra chamada Espumas Flutuantes, certo? É um livro muito bom, que vai fugir um pouco dessa visão condoreira, porque às vezes a gente pensa em Castro Alves, só pensa em Castro nessa parte condoreira dele, nessa parte de denúncia, mas também o Castro lançou uma obra que eu posso dizer erótica. Claro, gente, eu não falo erótica para aquela época de 1800, né? Para aquela época o erotismo é bem diferente do de hoje. Mas aí ele coloca esse erotismo dentro de uma visão bem romantizada, beleza? Na sua obra Espumas Flutuantes. E aí, bem mais tarde, lá, né, no tempo do modernismo no Brasil, descobriram esse cara aqui. Muita gente não fala dele, mas vou falar para você aqui, a gente não deixa passar nada em branco para você. Que é esse rapaz chamado Sousandrade, ou Sousa Andrade. E o Sousa Andrade é também um maranhense, e ele vai apresentar uma literatura também condoreira. Como assim, hoje? Ele vai denunciar a forma como os europeus viam os indígenas. E nessa obra dele chamada Gueza, essa obra dele é muito complicada, essa obra dele, gente, que é uma escrita em forma de poesia, mas tem ali a sua complicação, mas ele consegue passar a mensagem dessa perseguição que o povo de fora tem para com o indígena, né, latino-americano. Então, isso é interessante nessa parte do Sousa, beleza? Então, é realmente uma escola muito extensa, você está percebendo aqui que é uma escola muito extensa, com muitos autores, mas cada um ali enriqueceu a literatura brasileira dentro do seu viés, dentro do seu pensamento. Bacana? Então, revisando aí para a gente, a literatura na poesia romântica apresenta 3 gerações. A primeira geração, ela é conhecida como o quê? Vamos relembrar, como nacionalista ou indianista. A segunda geração é conhecida como ultrarromântica e byroniana, né, que ali vai apresentar aquela parte melancólica, satanismo, mal do século. E a terceira geração, que é a geração da poesia social e poesia condoreira. Beleza, gente? Que aula, beleza, certo? Você já arrebentou com certeza entendendo esse momento da poesia romântica. Agora vamos fazer algumas questões para ver se realmente você compreendeu a nossa aula. Vamos aqui então para as nossas questões voltadas para a poesia romântica. Beleza. E aí nós temos aqui uma questão que caiu na Universidade Federal que tem o seguinte trecho. Vamos lá. Começa assim: atente para esta estrofe de um poema indianista de quem? Do Gonçalves Dias. Já sei, o Gonçalves Dias é da primeira geração, beleza? Então, tem aqui poema indianista, Gonçalves Dias, beleza. E aí começa assim um trecho do poema, né? Ayangá impiedoso nos trouxe de longe. Perceba que a palavra Ayangá, a gente já sabe que é uma palavra indígena, né? Ayangá, na verdade, era um demônio em forma de veado, né? Então, ele está dizendo o demônio impiedoso nos trouxe de longe, ou seja, que demônio? O que o demônio trouxe de longe, ó? Trouxe quem? Os homens que o raio manejam cruentos, que vivem sem pátria, que vagam sem tino, atrás de quem? Atrás de quem? Do ouro correndo, voraz e sedento. Quem será que esse demônio trouxe, gente, para pegar o quê? Para pegar o nosso ouro. Olha que linguagem aqui. Veja só que interessante, ele está colocando aqui umas temáticas indianistas, mas ao mesmo tempo você vê um tonzinho de denúncia, né? Que não é o ponto principal aqui, mas justamente ele está também apresentando um pouco do indígena que luta e daquele que está sendo ali de alguma forma sugado pelo europeu. Pois bem, aí sabendo que em Tupi Ayangá equivale diabo, está aqui, ó, diabo, gênio do mal, deve-se entender que nessa estrofe o poeta dá voz aos índios para que estes, vamos ver aqui, será que este o quê? Lamenta a inoperância de Ayangá? Não, o Ayangá ele tá operando aqui, meu irmão. Ele tá trazendo o mal de fora, parceiro, certo? Para que estes convoquem os homens armados para combater os vorazes sedentos de sangue. Não, né, gente?
que acusem os nativos de outras nações de se alinharem aos portugueses, ou para que estes lamentem a crueldade dos aventureiros ambiciosos e amados que os combatem, ou que acusem os guerreiros nômades que se perderam pela ganância do ouro. E aí, o que você acha, né? Aquela situação, eu estou chamando de povo que veio de fora. Vamos lá para a resposta? A resposta que letra? Letra D, gente. Beleza. É justamente o europeu ambicioso, o europeu que veio aqui cruento, o europeu que está vagando, sentindo, sem destino, que é atrás de quê? Do nosso ouro de uma forma voraz, de uma forma sedenta. A resposta é justamente a letra D, que tem a ver com as características desses homens que o Anhangá trouxe esse mal para o Brasil. Que interessante aí esse trecho da poesia ali. Na verdade, a poesia, gente, é Canto do Piaga, tá? Onde ele vai apresentar ali essa denúncia, querendo ou não, tá? Beleza? Muito bem, legal, né? A gente percebendo aí como o romantismo é interessante. Vamos agora para a próxima questão, que é uma questão, um trecho tirado do livro aqui, do Álvares de Azevedo. Foi do livro aí, Líder dos 20 Anos, foi reescrito aqui por essa editora, né, O Canto do Século. Mas o livro original mesmo é Líder dos 20 Anos. E aí nós temos, então, vamos lá. Debalde nos meus sonhos de ventura, né, em vão, né? Tento alentar minha esperança morta. Olha, já tem aqui, esperança morta. Pois é, lembrando que o Álvares de Azevedo vê na morte algo esperançoso, um escape, uma evasão da realidade. E aí continua. E volto-me ao porvir, a minha alma só canta o quê, gente? A sepultura. Irmão, que negócio é esse? Mas é o cara, né? Ele escreve desse jeito, escrevia assim. A minha alma só canta a sepultura, e nem última ilusão beija e conforta meu suarento dormir. Então ele compara a morte com um sono, como um descanso perfeito. E aí, gente, ele continua aqui, ó. Debalde, que exariu-me o desalento, a flor que aos lábios meus o anjo dera, mirrou na solidão do meu inverno pelo céu nevoento, não se levantará nem primavera, nem raio de verão. Poxa, mas que poesia pessimista. Mas é a característica do Álvares de Azevedo. E aí, essa questão caiu na UEA. Vamos então às opções aqui, vamos saber o que está pedindo. Olha o que diz aqui o contexto da questão. Um Canto do Século, de Álvares de Azevedo, é um poema que se enquadra na segunda geração do romantismo, conhecida como ultrarromântica ou geração mal do século. Olha, está certinho com o nosso material aqui. A qual foi profundamente influenciado por o escritor britânico George Gordon Byron, o famoso Lord Byron. Nesse sentido, assinale a alternativa que não apresenta uma característica da segunda geração do romantismo. Gente, que pergunta top essa daqui. A banca quer que o candidato encontre uma característica que não tem nenhuma relação com a segunda geração. Vamos então relembrar as características, gente, da segunda geração para ver se a gente consegue resolver essa questão. É claro que você já sabe, mas vamos relembrar aqui. Vamos lá. Vamos então aqui, olha só. Olhe para cá. Aqui está as características da segunda geração, beleza? São essas características. Agora vamos lá para a questão. Vamos aqui para a questão de novo. Olha, veja bem então aqui, vamos lá. Ele quer a que não apresenta. A que não apresenta. Então nós temos aqui o pessimismo. Pessimismo, tem pessimismo lá? Beleza, tem pessimismo, né? Morte e tal, sepultura. Aí nós temos aqui gongorismo. Gongorismo, eu não lembro desse negócio de gongorismo, não. Vamos lá, escapismo? Tem. A morte e o escapismo. O egocentrismo, sem o eu, né? O ego, o eu. Religiosidade, querendo ou não, essa parte espiritual e mística é religiosidade. Beleza? E aí, é claro que pessimismo, gongorismo, escapismo, egocentrismo e religiosidade, a única que está fugindo, gente, é a letra B, gongorismo. Gongorismo tem nada a ver com a segunda geração. Aliás, não tem nada a ver com romantismo. Gongorismo é lá do barroco, né? Lembra lá do barroco, do culto às palavras, né? Do culto às palavras de Gregório. Então, isso aqui é do barroco e não é do romantismo. Não tem relação nenhuma com o romantismo. O restante, a gente sabe que são características da segunda geração da poesia romântica. Beleza, gente? Agora vamos lá para a próxima. Olha só a próxima questão bem recheada aqui. É uma questão que caiu no PSC também da UFAM
Vamos indicar, o FAN, ela prepara uma questão com muito conteúdo, e o candidato tem que ter essa habilidade para responder as questões, porque elas são bem específicas. Você que vai fazer a Universidade Federal do Amazonas, a UFRGS, que também trabalha nesse mesmo viés, preste atenção aqui, a UFMG também, olha só. E aqui nós temos, olha, a pergunta. Sobre o romantismo é incorreto, ou seja, vamos atrás daquela errada, né? E aí nós temos a letra A. Segundo Coutinho, é a partir do romantismo que começa a existir no Brasil a literatura própria no conteúdo e na forma. Beleza? Eu falei agora há pouco aqui, né? A gente teve quinhentismo, a gente teve barroco, arcadismo, a literatura própria, aquela que vai iconizar o Brasil com o seu paisagismo, com aquilo que o Brasil tem de bom, é o romantismo. Por isso que essa aqui, ela está correta, ela não seria a resposta, porque nós estamos atrás daquela que não tem relação com o romantismo. Beleza? Vamos para lá, vamos lá. E agora vamos para B. O escritor que tradicionalmente é considerado o introdutor do romantismo no Brasil é Gonçalves de Magalhães, com o lançamento da obra Suspiros, Poética e Saudade. E aí, vamos lá. Verdadeiro ou falso? O que é? Acertou, isso é verdadeiro. Então não é resposta, parceiro. A gente sabe que quem começou o romantismo no Brasil foi o nosso amigo Gonçalves de Magalhães, com a obra Suspiros Poéticos e Saudade, em 1836. Então a B não pode ser a resposta. E agora a gente a C. Aqui diz na C que a primeira geração romântica é chamada de ultrarromântica. Peraí, a primeira geração? Vamos aqui comigo, só relembrar, vamos aqui. Primeira geração, ela é o quê? Ultrarromântica. Tem ultrarromântica, tem nacionalismo, mas não tem ultrarromântica. Ultrarromântica é aqui. Opa! Beleza? Epa, encontrei a resposta errada. Aí, ó, olha só aqui. A primeira geração, gente, ela é conhecida como nacionalista. Ultrarromântica é a segunda geração. Então, essa questão aqui está incorreta, certo? Essa opção está incorreta. E só relembrando, né? Relembrando aqui, que nós temos aqui, segundo o Boas, na década de 40, amadureceu a tradição literária nacionalista, depois seguiram pela segunda geração, e a poesia brasileira percorrerá os meandros do subjetivismo. Aqui, a Byron. Então, aqui nós temos, na letra D, uma confirmação das ideias da primeira e da segunda, tudo certo, com a questão ligada aqui ao nacionalismo na primeira e a questão do movimento byroniano na segunda. E na letra E, só para questão de conhecimento, nós temos o Gonçalves Dias, que faz parte da primeira, isso é verdade, e com as suas obras famosas, como o Juca Pirama, Canto do Piaga, que agora há pouco te lê um trecho na primeira questão, né, do Ayangá, e os Timbiras também, que é uma obra do nosso amigo aqui, Gonçalves Dias, que faz parte realmente da primeira geração romântica. Gente, que top, né? A gente colocou aqui algumas questões que certamente elas são muito comuns na prova. Beleza, gente? Muito bem, pessoal, que aula top nós tivemos aqui nesse dia, um dia muito especial, onde estamos apresentamos aqui, aliás, a literatura romântica na sua parte da poesia. Agora você não pode perder, que nós vamos em breve lançar para você a parte também da prosa romântica, isso que é só o primeiro momento, né? Só o primeiro momento. E não esqueça, assista a nossa aula, curta, comente, compartilha e ative o sininho. Nos siga lá, gente, no Evolução. Siga nas redes sociais, certamente você vai lucrar muito, vai aprender muito. E até a próxima.